Boa tarde, ouvintes da Rádio Mais FM. Sejam todos bem-vindos a mais um episódio do programa Mais Saúde com o quadro Café com Pet Saúde, uma parceria entre o programa Pet Saúde com a organização dos Ministérios da Saúde e Educação e a Rádio Mais FM e TV Mais. Eu sou o apresentador, João Manuel, estudante do curso de enfermagem, e estou hoje junto das meninas estudantes do curso de enfermagem Luana e Janilane, e também as meninas estudantes do curso de serviço social, a Lucilene e a Joyce. Nós somos alunos da UCA, de enfermagem, e do IFCE, no curso de serviço social. Nós hoje trazemos como tema de extrema importância os impactos da pandemia da Covid-19 na saúde da população. Para discutir sobre esse assunto, nós contamos com a ajuda de vocês que vão nos acompanhar, nós estudantes, e também os conhecimentos que já tivemos durante essa jornada. E as informações, nós esperamos trazer informações valiosas e acessíveis para todos os nossos ouvintes. Antes de começarmos, gostaria de ressaltar a importância de nos mantermos atualizados sobre a Covid-19 e as medidas de prevenção causadas e recomendadas pelas autoridades em saúde. Você sabe quais são? Então, hoje a gente vai conversar sobre isso. Nesse episódio, abordaremos os principais aspectos sobre a pandemia, o impacto na saúde física e mental da população. Mas, para iniciar a nossa conversa, nós vamos falar um pouco sobre o que é a Covid-19. Talvez você já tenha calejado, mas é sempre bom relembrar, mesmo que pelas memórias um pouco turbulentas. E também como é que ela se espalhou pelo mundo. Lucilene, você poderia nos explicar um pouco sobre isso? Boa tarde, João. Claro que sim, João. Boa tarde a todos os ouvintes da Rádio Mais FM, TV Mais. A Covid-19 é uma doença causada pelo coronavírus, né, SARS-CoV-2, e foi identificada pela primeira vez em Wuhan, na China, né, uma cidade lá na China, Wuhan. E isso foi em dezembro de 2019, e em março de 2020 o vírus já havia se espalhado, né, por todo o mundo, levando a Organização Mundial da Saúde, a OMS, a declarar uma pandemia, né? E de acordo com os dados disponibilizados pela Secretaria Estadual de Saúde do Brasil, até o momento, aproximadamente 37.656.050 casos confirmados e cerca de 704 mil óbitos, infelizmente. Pasmem, esse é os dados aí disponibilizados pela Secretaria Estadual de Saúde do Brasil. Nossa, Lucilene, são dados muito alarmantes e muito sérios, né? Ainda existem pessoas que duvidam dessa existência dos dados, mas desde 2019 a palavra pandemia se tornou comum. Assim como as músicas de carnaval que o pessoal decorava e, né, sabia a dancinha e tudo, a palavra pandemia ela ficou muito comum, todo mundo conversava sobre ela. Você de casa que nos acompanha, saberia explicar o que é uma pandemia? Lucilene, me diz uma coisa, o que é que significa essa palavra, pandemia? João, a pandemia, né, de acordo com o campo da epidemiologia, é um ramo, né, da saúde que estuda e monitora os acontecimentos em saúde e que interferem na vida da população, né, da sociedade e na saúde de cada um de nós. E aí a gente tem alguns termos, né, que são usados para descrever o tamanho que uma doença pode trazer, né, ampliar, espalhar e consegue espalhar aí mundialmente, e é uma doença que se torna aí uma pandemia quando atinge níveis mundiais de disseminação, né? E afeta, quando a epidemia, né, o que significa uma pandemia, é uma doença que se torna, assim, atingíveis em número elevado em relação à população mundial, né? Certo, entendi. Então a pandemia ela seria o globo terrestre, tudo que se aglomera, que acompanha tudo. Você comentou dois novos termos na sua fala. Um foi sobre epidemia e o outro foi sobre surto. Você de casa já sabe? Bem, eu vou pedir ajuda da Luana. Você pode falar um pouco sobre isso? Com certeza, João. Então, né, esses termos também são usados, né, pelo campo da epidemiologia para definir quando uma doença ela atinge um determinado nível de disseminação. E aí, por exemplo, um surto, ele vai ocorrer quando ele acontece e há um aumento localizado de números de alguma determinada doença. E a gente pode citar como, por exemplo, uma diarreia numa determinada escola, né? Afetando os alunos naquela determinada escola. E aí a gente também vai ter a epidemia,
né, que por sua vez ela vai ocorrer quando há um aumento de número de casos de uma doença em diversas regiões, e aí a gente pode citar a questão da febre amarela, da gripe espanhola. E aí a gente também vai ter o conceito de endemia dentro desse contexto, que vai ocorrer quando uma doença ela é recorrente em determinadas regiões, né, de um país, e a gente pode ter como, por exemplo, a dengue. E aí temos a pandemia, como vocês já falaram anteriormente, que vai atingir aí níveis mundiais, afetando números, né, elevadíssimos de pessoas. É muito importante saber a proporção de disseminação, até onde ela se espalha, de uma doença, porque é a partir daí que se planeja e se identifica, né? A gente sabendo se uma coisa espalha muito ou espalha pouco, a gente consegue tentar juntar os pedaços e identificar até onde ela se foi. Aí é daí que o Ministério da Saúde e a Organização Mundial de Saúde, que seria o órgão que gerencia todo mundo, eles vão poder intervir, escolhendo medidas eficientes para conter essa propagação. As medidas de prevenção, que a gente já conversou durante a pandemia, e você talvez ainda esteja adotando alguma e não se lembre. Mas, agora que nós já sabemos, Joyce, você poderia nos dizer o que é a Covid-19? Boa tarde, João. Claro, posso sim. A Covid-19 é considerada uma infecção, né, respiratória aguda causada pelo coronavírus SARS-CoV-2, potencialmente grave, né? De elevada transmissibilidade, de distribuição global, como as colegas já trouxeram, né? A nível global mesmo. A transmissão ela ocorre de pessoa para pessoa, através da contaminação pelas gotículas respiratórias ou por contato com superfícies contaminadas, seguindo de contato com a boca, nariz ou olhos. E também o coronavírus são uma grande família de vírus comuns em muitas espécies de animais, incluindo o homem, mas raramente os coronavírus podem afetar os animais. Nossa, isso é bem interessante, porque a gente sempre lembra da ideia de ver aquela imagem do jornal, que o coronavírus é uma bolinha que tem a proteína, que tem uma coroa, por isso que chama corona, que vem até do latim. Aí daí aquela proteína que a gente identifica para tentar evitar que o corpo perceba logo e atue. Mas existem esses outros tipos de coronavírus? Quer dizer que existem todos esses outros tipos? Sim, além do SARS-CoV-2 também existe o MERS-CoV, que é um vírus da mesma família, né? Essas siglas assim difíceis da gente estar falando, porque um vírus, são vírus que são antigos, mas a sigla ela meio que há essas siglas bonitas, né, para falar que são coronavírus, que são da mesma família, que inclusive ele já infectou seres humanos há alguns anos atrás, que era provocado pela síndrome respiratória do Oriente Médio, e que além disso esse vírus só pode estar sofrendo mutações que tornam mais fácil a transmissão e contaminação, ou seja, esses vírus eles vivem havendo essas contaminações e transmissões. As variantes, né? Quer dizer, então, que ele não tecnicamente some de vez. Ele vai Sim. E joga outra mutação e outra mutação, até que ele reduz o número, mas ele ainda se mantém permanente. Com certeza. Ah, certo. Eu entendi bem essas mutações agora. Mas, Janilane, você poderia esclarecer um pouquinho sobre a relação das mutações com as variantes? Com certeza, João. As mutações virais, elas são um evento natural e esperado no processo evolutivo dos vírus. E quando o vírus ele está circulando assim, amplamente entre uma população, a probabilidade dele sofrer mutação é maior. E com isso, essa mutação ela poderá causar ou não diferença nas infecções. E aí isso daí vai depender da parte do material genético desse vírus onde ocorreu essa mutação. É tanto que a partir dessas mutações, né, o coronavírus, que é o SARS-CoV-2, que é o vírus original, e a partir desse vírus que sofreu mutações, hoje a gente tem outras variantes que foram identificadas, que são as variantes alfa, a beta, a gama e a ômicron. E existem muitas variantes a partir dessas mutações, né? Então é um processo que a gente espera, mas também a gente tenta contingenciar, né? Organizar e conter para evitar que surjam tantas e tantas até a gente perder de vista.
Essas mesmas, até aqui, eu pensando e acompanhando enquanto você falava, eu já tinha notado que eu tinha esquecido uma, duas. Mas isso também determina a intensidade dos sintomas e o processo de cura, né? Já que vai ser diferente para cada uma. Como é isso, Jânia? Com certeza. O quadro de infecção, né, pela Covid-19, ele pode variar desde leve, moderado e até mesmo grave. Então, as complicações que as pessoas desenvolvem vai depender do seu estado imunológico, né? E com isso a gente vai chamar as pessoas que já tinham alguma doença de base, ou então comorbidade, como é mais conhecido. E a partir disso é que é importante que se procure a vacinação para que a imunidade, né, o corpo dessa pessoa esteja preparado para que caso ela seja infectada, ela tenha um quadro leve, né? Ah, certo. Quer dizer então que o corpo ele precisa aprender essa situação, mas ele também tem que estar apto para poder aprender com essa situação. Então, uma boa condição de saúde torna uma cura mais eficiente e mais rápida. Sim, isso mesmo. Aí essas comorbidades a gente pode citar entre elas o que mais? A pressão Hipertensão, alta, que a gente chama de diabetes, hipertensão, a obesidade. São características que a gente tem que atentar e zelar pela saúde de forma a promover uma saúde melhor e evitar essas complicações. Até algumas variantes, ela tem a fama já assim estampada. Ah, pegou tal variante, ela é mais forte. Mas também é necessário a gente identificar qual seria e qual o estado de saúde da pessoa já antes. Porque às vezes já não é tão fácil. Sem contar que ainda é imprevisível. Tem gente que é assintomático. Mas, Janilane, é interessante essa sua explicação sobre a mutação. Se você de casa ainda ficou achando meio estranho, vamos à ideia. O vírus, ele seria como uma pessoa que entra na sua casa para pegar alguma coisa. E dali ele some com essa coisa. Você decorou o rosto dele. E você já sabe, não deixa ele entrar. É o seu sistema de defesa. Tá ali, barrou. Agora ele foi, trocou de uma roupa, botou uma máscara. Já você acha que é outra pessoa quando bate na sua porta, né? E aí some outra coisa. E aí você decora de novo aquela roupa, aquele rosto e tudo. E mais uma vez, o vírus trocaria de roupa, de máscara, cabelo, fazer tudo. Bem, a mutação é justamente essa lógica. O vírus ele vai trocando a roupa para o nosso corpo ficar achando que é outra coisa e deixar passar de boa. Mas aí, Luana, com o grande número de infectados e a semelhança dos sintomas com essas infecções mais comuns, tipo a gripe, o resfriado, algumas pessoas acabam confundindo justamente isso, né? Como é que a gente consegue diferenciar? É verdade, João. Acontece bastante nessa confusão. Isso acontece justamente por essa semelhança dos sinais e sintomas, né? Que são bem parecidos com um resfriado e com uma gripe. A diferença vai estar que um resfriado ele é causado, né, por diversos vírus, né? E ele vai afetar ali as vias aéreas superiores. Só que ele vai ter comumente, né, um quadro bem leve. Já a gripe, ela geralmente é uma infecção causada pelos vírus influenza, né, como a gente já conhece, tem as vacinas, né, contra as influenzas, e aí vai ter como sinais e sintomas, né, mais intensos do que o resfriado. Já a Covid-19, a infecção causada pela Covid-19, né, já pode ser bem mais variada, variando de quadros desde leves até graves, como vocês já citaram, né? Vai depender muito do organismo, né, da pessoa, se ela possui alguma comorbidade, vai depender da variante, né, daquele vírus. Do estado de imunização também, Com certeza. né? Se a pessoa está vacinada com quantas doses. Então, é muito importante que a pessoa ela fique atenta se ela teve contato com outras pessoas que tiveram infecção pela Covid-19. Porque aí, né, se ela começar a apresentar alguns sinais e sintomas, como por exemplo, dores de cabeça, coriza, febre, tosse e entre outros sintomas, ela pode, né, procurar ali uma assistência médica, né, ir a um ambiente hospitalar para poder realizar o exame e ter a certeza se realmente uma infecção pela Covid-19 ou se trata, né, de um resfriado ou uma gripe. Então é importante a gente buscar realizar o teste para ter certeza sobre isso, Com né? certeza.
Mas aí vamos só tentar pincelar um pouco sobre os cuidados preventivos. Joyce, me diz aí alguns. Lavar bem as mãos, né, frequentemente com água e sabão, porque tanto vai evitar o coronavírus como outras doenças. E usar o álcool em gel. E também o uso obrigatório de máscara, que é garantir que a máscara esteja bem ajustada, cubra bem a boca e nariz, e também que haja a troca a cada 6 horas. Pois é. Outras orientações, né, que são recomendáveis, que foram recomendáveis, inclusive no período que teve um alto índice de contaminação, foi também o distanciamento social, né, gente? Onde houve a delimitação de áreas de segurança. Eu acredito que vocês já foram em ambientes, por exemplo, um caixa onde tinha a marcação, né, de segurança, de distanciamento social, marcada ali com uma fita ou uma cadeira intercalada para que você não venha aí a estar sentando muito próximo da pessoa, né? E aí também é recomendável foi recomendado, na verdade, que tivesse um ambiente arejado, né, com janelas e portas abertas, e não usasse o ar-condicionado em ambientes fechados, onde tivesse pessoas, um número de pessoas, né, além de 2 ou 3, né? E aí também uma outra orientação que era para que a população não compartilhasse os objetos pessoais, os copos, os telefones, assim como alimentos e bebidas, né? Uma outra orientação é o contato físico, né? Foi pedido para que não houvesse, né, esse contato físico, apertos de mãos, abraços, e foi aí uma das causas que levou aí um dano emocional, né? Sim, sim. O distanciamento, ele teve muitas essas condições em si e a gente ainda vai conversar no próximo bloco. Agora eu quero que você fique aí, pense um pouquinho sobre quais das medidas que as meninas falaram e faltou uma. Quero ver se você, na sua casa, seja ouvindo pela rádio ou então pela TV+, já conseguiu identificar qual é essa medida que a gente chama padrão ouro, é top das top, e até agora ninguém ainda conseguiu falar, não foi? Mas vamos ver se a gente começa no próximo bloco. Quero ver se você já conseguiu adivinhar. É importante a gente mencionar, mas a gente volta já. Não sai daí, que a gente continua aqui na Mais FM e também pela TV+, com o programa Mais Saúde, com o quadro Café com Pet Saúde. A gente volta já. O que me inspirou a fazer esse projeto é contar a história da minha vida. Meu nome é Rodari. Meu avô foi o único arquiteto negro a compor o time de arquitetos que construiu Brasília. E minha avó foi a primeira professora de música negra também de Brasília. Então acho que fazendo esse trabalho é contar a história da minha vida para abrir caminhos não só para mim, mas para quem tá vindo também atrás. O Lucas é um menino de ouro. Se formou e já arrumou um emprego. Muito esforçado. Todo mundo fala como ele é responsável. Como ele é educado, um menino respeitador. Ajuda todo mundo, inclusive aqui em casa. Ele tem um futuro brilhante pela frente. Detran e Governo do Ceará. Sempre que um aluno vai para a escola, nós do governo federal, estados e municípios, estamos juntos. Estamos junto dos estudantes, investindo em ações de combate à violência. Estamos junto da família, com programas que reforçam a segurança dos seus filhos. Estamos junto de quem ensina, melhorando a infraestrutura e o cuidado com o ambiente escolar. É assim, de estudante em estudante, de brasileiro em brasileiro, que juntos levamos mais proteção para todos. Estamos junto pela paz nas escolas. Brasil, União e Reconstrução. Governo Federal.
Nova base Make B Glycolic TX. A primeira base do mundo que reduz manchas solares. Uma fórmula poderosa que uniformiza o tom da sua pele em até 8 semanas. A primeira do mundo é Make B. Make B é o Boticário. Eu acho que as pessoas não sabem o que dizem quando são contra a vacina. Não sabem o tamanho da dor das famílias que perderam quem amam para uma doença. Não sabem o tamanho da dor dos pais aflitos. Seus filhos hospitalizados. Será que é preciso assistir à volta dessa e outras doenças para acreditarem na vacina? Não, nós não queremos isso. Confiar na vacina tem que ser pelo caminho da vida. Vacinas salvam vidas. Vacinas salvam vidas. Eu quero viver, por isso eu vacino. Eu quero ver o Brasil reconstruir a nossa vacinação. Porque o Brasil sempre foi referência em vacinação no mundo. Vamos nos unir ao movimento nacional pela vacinação. Vamos vacinar, sim. Valorizar a nossa ciência e o nosso SUS, sim. Vamos bater com orgulho no peito e no braço. E dizer que vacinas salvam vidas. Vacina é vida. Vacina é para todos. Ministério da Saúde. Brasil. União e Reconstrução. Governo Federal. Atenção, empresários e empreendedores. Você deseja aumentar a visibilidade da sua marca e melhorar a aparência dos seus anúncios? Conheça agora PN Mídia, o estúdio de gravação mais completo do mercado. Com mais de 10 anos de experiência, a PN Mídia oferece soluções completas para a sua empresa, seja para anúncios em rádio e propaganda volante, redes sociais, outdoors e mídia indoor. Além disso, possuímos o maior banco de vozes do Brasil, com locutores profissionais e qualificados para atender às suas necessidades. Melhore a imagem da sua marca e destaque-se no mercado. 999570101. Voltamos agora e mais uma vez com o quadro Mais Saúde, aqui pelo quadro subquadro do Café com Pet Saúde, pela Rádio Mais FM e TV Mais, discutindo ainda sobre o impacto da Covid-19 na saúde física, na saúde mental, na saúde social, porque saúde também é social. E eu te deixei contigo pensando que faltava uma forma de prevenção, né? Mas e aí, tu conseguiu identificar? Se não, eu vou dar uma ajudinha. Luana, refresca aí para esse pessoal que é. Então, né, além de todas aquelas formas de prevenção que já foram citadas, né, no quadro anteriormente, a gente também vai ter como prevenção de chave ouro, né, a vacinação. Então, a vacinação, né, ela é uma forma de imunizar e é um processo no qual a pessoa ela se torna, né, resistente a uma determinada doença. E aí, como é que isso vai acontecer? Quando ela tem um contato com alguma determinada doença ou quando ela é vacinada, né, o sistema de defesa, né, o sistema imunológico do indivíduo, ele vai ser estimulado a criar anticorpos, né, que combatam aquela determinada doença e aí vai tornar aquela pessoa resistente àquela doença. É tipo como a gente falou antes sobre a lógica... Ui, tá sujo. A lógica do negócio sobre trocar a roupinha para identificar a variante. Exatamente. A vacina ela vai ensinar quem é a pessoa que está trocando a roupinha, né? Já parte bem daí e também sobre um pedaço da roupinha para achar logo, atuar diretamente nisso. E aí, dentro desse contexto, é muito importante a gente trazer, né, que a relevância da imunização, né, das vacinas, porque é imunizando as pessoas que a gente diminui em relação à disseminação, né, dos vírus, das doenças. Luana, para você ter uma ideia, a gente sempre gosta de frisar que vacinar é um ato de amor próprio, porque você se protege, e também do próximo, né? Com certeza, exatamente. Além, né, de eu me proteger, eu protejo o outro.
É uma forma de prevenção comunitária, um respeito com aquela pessoa que talvez ela não possa tomar a vacina, porque a gente conhece que existem grupos que têm alguma alergia, que tem alguma comorbidade, tem alguma interação e não pode. Se você tem um ente querido ou conhece alguém, é uma forma de prevenir essa pessoa, né? E aí, nesse sentido, quero deixar uma pergunta para vocês que estão nos ouvindo agora nesse momento. Qual foi a vacina que você tomou, né? Existem várias, a gente pode elencar a Sputnik, a Pfizer, a AstraZeneca, a Janssen, entre outras, né? E também lembrar de atualizar seu cartão, viu? Pega esse cartão, conta quantas doses tem, vê se já pode tomar a bivalente que está tendo agora, vê se não tem que procurar ou o posto, ou então a unidade mais próxima, para conversar com algum profissional, já tentar atualizar. As meninas estão com o cartão atualizado, agora eu quero saber de você. Mas aí, seguindo a isso, a gente fala muito sobre procurar. Mas como é que a gente pode ter acesso à vacina contra a Covid-19, Lucilene? João, a gente pode ter acesso aí à vacinação única e exclusivamente pelo SUS, né, o Sistema Único de Saúde, para a gente poder ter a consciência de quão potente o SUS é, né? Aí é bom a gente lembrar também sobre o que a gente já conversou em outro episódio. O SUS é uma política pública de nível nacional e ela oferta desde a vacina até o nascimento e até a morte e morrer. E ela acompanha tudo. Mas aí, quem são as pessoas que podem tomar a vacina, já que tem no SUS? Pronto, João. Todos nós, né, de acordo com o SUS, né, um dos princípios do SUS é a universalidade, ou seja, todos têm acesso ao SUS, independente da classe social, independente da cor, da raça, etnia. Todos nós temos acesso ao SUS, assim como a vacina que é ofertada única e exclusivamente pelo Sistema Único de Saúde. Certo. Existe muito para a gente identificar quais os sintomas para saber se pode tomar ou não a vacina, né? Porque justamente tem quadros e quadros que é melhor aguardar algum período e daí é interessante procurar um profissional. Mas, Janilane, você poderia falar quais os principais sintomas da doença que causa a Covid, da Covid em si? Com certeza, João. E até é importante saber essa diferenciação para diferenciar o que seria Covid ou o que seria gripe, né? Então, os principais sintomas, os mais comuns da Covid, são tosse seca persistente, febre acima de 38 graus, cansaço excessivo, né? Dor muscular generalizada, dor de cabeça, garganta inflamada, coriza ou nariz entupido. Também existem as alterações intestinais, né? Que as diarreias, que são principalmente as mais frequentes. A perda do olfato e do paladar, que geralmente seria, a gente sempre fica com muita atenção justamente a esse. Que seria a perda de você não sentir cheiro nem gosto das comidas e de outras fragrâncias, né? E aí, como a gente já foi falar, né? Existem os casos que são leves, os moderados, os graves. E aí, nos casos graves, que existem aquela falta de ar excessiva e muitas vezes pode ser preciso até aquela pessoa ser entubada. Sim, sim. É interessante a gente já lembrar de novo que foi falado sobre cuidar do estado de saúde, manter a vacina em dia e também prestar atenção a esses sinais, para evitar que vá descompensando e se torne mais complicado. Sempre tentar cuidar o mais cedo possível também. E por isso realizar o teste. Mas aí, a gente tem que entender que foi uma doença que pegou todo mundo de surpresa. Pelo menos lá em casa, a gente seguia todos os cuidados religiosamente. Lava, cuida, guarda, separa. Separa roupa, separa cuidado, separa prato, colher, talher, seja o que for. E no começo a gente nem entendia a lógica direito. Tinha gente que evitava chegar perto de algum lugar, sentar em algum lugar, conversar com alguém. Era muito estranho porque nem vizinhos conheciam vizinhos, né? E daí a gente não sabia a lógica para determinar qual seria o grupo de risco e afins. A gente tinha uma experiência, como o Joyce falou, sobre outro vírus que é da família do coronavírus, mas a gente não sabia disso tudo. E todo mundo pegou, mas não foi assim igual, foi bem diferente, né? Explica melhor, Jane. Então, João, essa questão de todo mundo pegar, né, ninguém estava livre de pegar a Covid,
desde crianças, adolescentes, idosos, então poderia afetar qualquer pessoa. E aí, como a gente já citou, existiam aquelas pessoas que possuem comorbidades, né, que são os hipertensos, os diabéticos, pessoas obesas, entre outras comorbidades que existem. E essas pessoas eram mais propensas a desenvolver quadros mais graves, né? E com isso, por exemplo, também tinha as pessoas que têm doenças crônicas, né? Que eu acabei esquecendo de falar, que também estão entre as comorbidades e poderiam desenvolver esses quadros mais graves da Covid-19. Sim, sim. Até lembrar também das pessoas que tinham doenças respiratórias, né? Sim. Pessoal que tinha asma, bronquite, rinite, sinusite, algum tipo de insuficiência pulmonar ou cardíaca, porque também envolve o coração, também tiveram que tomar um cuidado redobrado e alguns até sofreram mais do que outros, né? Justamente porque já tinham essas comorbidades, essas doenças de base, essas doenças que já acompanhavam antes, que não foram adquiridas com a Covid, que não vieram, mas ajudaram a Covid a vir com toda a força do mundo. Mas aí, elas também são importantes para identificar essas comorbidades porque acham os grupos prioritários, que seriam os grupos, aqueles que têm mais atenção. Justamente quando começa a vacinação, não tem que começa por idosos, crianças, populações de risco. Justamente a gente chama isso de prioritário para dar prioridade e partindo do princípio de equidade, né? Que a gente fala do SUS, que é para dar mais a quem precisa de mais e dar menos a quem pode receber e precisa de menos. Não é obrigado todo mundo receber muito e causar uma desigualdade em si. A gente tem que pensar de forma equânime, que deixa todo mundo no mesmo nível. Mas em relação às sequelas e às consequências da Covid, ela trouxe alguma, Lucilene? Sim, várias, João, infelizmente, né? E aí, segundo a rede de pesquisa solidária, né, a fadiga, a dor, tontura, calafrios, perda de peso, assim como a ansiedade, falta de atenção, alteração no sono, dor nas articulações, tosse, falta de ar, são algumas sequelas mais frequentes, né, e comuns entre os sobreviventes da Covid-19. Assim como os impactos físicos, sociais, emocionais, inclusive os impactos emocionais está ligado também porque a doença ela ainda existe, né? Ela ainda não acabou de coisa forma... que sumiu. Exatamente. Então, assim, na época a gente se preocupava porque a gente não sabia como ia funcionar, como seria o futuro, Nem como se a gente, cuidar. né, o medo de perder um parente próximo, o medo da gente ser entubado, né, ter a saúde aí prejudicada. E hoje, assim, a doença ainda existe, né? E também os lutos, né? Porque muitas pessoas perderam seus parentes, né? Então, assim, ocasionou vários impactos na vida das pessoas, né? Da sociedade em si. É uma coisa bem complexa porque ela chegou em vários níveis e posso dizer que afetou qualquer um aqui nessa sala, qualquer um que nos escuta. Mas a gente vai continuar conversando para tentar encerrar o nosso blog, porque a gente fala demais, né? A gente pede demais, cobra demais, mas justamente pode deixar que a gente segue. E a gente vai continuar te aperreando. Mas além disso, a gente queria saber sobre... Janilane, fala um pouco de como é que essa doença afetou as relações sociais e a dinâmica, já que tinha o isolamento, tinha o distanciamento, aqueles laços se tornaram mais frágeis, aquele negócio de falar com o pessoal por telefone, não tinha contato físico, era uma coisa tão complicada, né? É verdade. A pandemia, ela causou o distanciamento físico entre as pessoas, né? E esse distanciamento físico, ele acabou provocando o cancelamento de eventos, de festas, dos encontros familiares, né? E isso acabou limitando a interação social entre as pessoas. E com isso, as pessoas desenvolveram um sentimento de solidão, de isolamento, principalmente as pessoas idosas, né? Porque a gente sabe que os idosos, eles gostam de conversar, né? De contar suas histórias. E principalmente nesse público foi que esse sentimento de solidão foi maior, né? Exatamente. Foi uma mudança muito brusca na rotina, né? Sim. Alguns dos idosos tinham a rotina de sair pra calçada e aquilo que era talvez um divertimento, um momento de interação social,
Também eles participavam, né, de equipamentos, né, como assistência social, os CRAS, né? Os grupos de convivência. Os grupos de convivência. E aí acabou extinguindo, né, por esse período, e aí acaba acentuando essa questão do psicológico, né? Sim. Mas enquanto às desigualdades sociais, porque a gente falou muito agora sobre emocional, o pessoal que foi afetado, mas as desigualdades sociais, porque saúde também é social. Teve algum agravamento durante a pandemia, Lucilene? Sim. A gente sabe que há uma disparidade muito grande em relação à desigualdade social, às classes sociais. E aí, na pandemia, a gente observou que houve assim, um acentuamento, né, nessa questão da desigualdade social. E a gente sabe que, inclusive, a população em situação de rua, né, a gente observou nessas idas aos equipamentos do pessoal do PET Saúde, que a gente ficava pensando, assim, questionando como essa pessoa em situação de rua, né, que era acometido pela Covid-19, né, e possivelmente ia para uma UPA e ao sair de lá, né, onde é que ela estava, né? Não tinha nenhum equipamento público que ela podia estar ali, né, digamos, por um período, pelo menos, para poder se recuperar. Outra coisa, né, a gente sabe que as classes sociais, a Covid-19 não chegou, né, de forma igual para as classes sociais, né, sabendo aí que as classes menos abastadas, né, muitas vezes não tinham acesso a máscara, por exemplo, né, ao uso de álcool. Mesmo que ela não escolha a classe social, ela foi mais forte para quem não tinha tanta condição. Exatamente. E a gente sabe que um ponto positivo é o sistema imunológico para que a gente não venha a ser acometido pela Covid-19, né. E a gente sabe que a maioria da população, principalmente a população em situação de rua, ela não tem uma alimentação adequada, né, e possivelmente influencia aí no sistema imunológico, que vinha a impactar na vida dessas pessoas que não tinham acesso a uma alimentação saudável, que não tinham acesso aos meios de higiene, né, que estavam aí sendo orientados para essa população, né. Em algumas cidades, até a medida principal foi colocar lavatórios, pias, para o pessoal, pelo menos a população que estava vivendo nas ruas, terem como lavar as mãos, porque era uma coisa simples, mas não tinha acesso. Sim, mas foi uma medida bem mais lá na frente, né? E aí o período anterior, né? Ficou muito desigual. Exatamente. Mas aí é bem preocupante, porque essas desigualdades, elas ficaram bem mais evidentes. Quem tinha menos ficou com bem menos, quem tinha mais sofreu menos. Às vezes, a gente não consegue nem apontar direito porque foi muito desigual. Mas é preocupante. Mas o que é que a gente pode fazer para minimizar esses impactos, Joyce? Pronto, João. A gente deve estar fortalecendo a solidariedade e a cooperação entre as pessoas, né? Assim como também é importante que as políticas públicas elas estejam voltadas para a redução da desigualdade e a garantia de direitos básicos para todos. Né? Exatamente. Direito à alimentação, direito à educação, à saúde, que as políticas públicas elas sejam sempre reafirmadas. É interessante pensar na parte social, mas também na emocional. Luana, quais foram os impactos? Os impactos eles foram muitos, né? Foram bastante variados. E aí, o medo, né, da contaminação, todos nós passamos por isso. Foram muitos dias de ansiedade, né, receosos com relação à contaminação, luto pelas perdas, né, familiares de entes queridos, amigos. Também a incerteza com relação ao futuro. A gente viu, né, que houve um número elevado, né, de desemprego. E aí houve também um aumento, né, elevado da fome, entre outros fatores, né, outros impactos sociais, emocionais, enfim, em várias esferas, né, que foram atingindo a saúde emocional das pessoas, né, a saúde psicológica das pessoas, contribuindo para o aumento da ansiedade, para o aumento da depressão e entre outros também alterações psicológicas, né. Luana, a gente até pensa o seguinte, que a Covid ela pode ter passado, mas ela deixou um rastro muito grande. Sim. Mas aí como é que a gente pode tentar cuidar dessa saúde mental agora, enquanto parece que tem uma luz no fim do túnel, que as coisas estão melhorando? A gente pode estar estabelecendo, né, uma rotina de cuidados de saúde, começar a se alimentar melhor, a desenvolver atividades físicas, a fazer uma rotina mesmo de cuidados, né, de coisas que nos deixam bem, né?
que favorecem o nosso bem-estar. E aí, propor, né, momentos de relaxamento, momentos legais, né, entre família, entre amigos, né, para que a gente venha esquecer um pouco desses momentos que foram tão difíceis, né? Justo, a gente até conversa bastante, porque falar de pandemia, a gente acha que já viveu de tudo, mas ainda falar não é uma coisa simples. Eu não sei pra vocês, mas pra mim principalmente. Com certeza. E acho que todos os nossos ouvintes têm alguma história. Aqui quem tá nessa sala, as meninas atrás da câmera, você que nos escuta, você que nos vê, você que compartilhou e recebeu de alguma forma, tem alguma história, alguma vida de alguém, a sua, de um vizinho, de um primo, parente, mãe, pai, irmão, seja o que for, que foi afetada pela Covid-19. Agora, Joyce, me diz uma coisa. Quais seriam as principais lições que a gente consegue tirar dessa pandemia? João, são muitas, né? Porque a pandemia ela vai mostrar a importância da saúde como um bem coletivo e também a necessidade de estar investindo no sistema de saúde para que ele seja mais robusto e acessível para todos. Além disso, também a gente aprendeu a valorizar ainda mais os profissionais de saúde que estavam na linha de frente em relação à Covid, que foram essenciais para que houvesse essa diminuição. E também a importância do trabalho em equipe, da ciência, que por busca das soluções, que foram as vacinas, né? E uma luta muito grande, né? Principalmente pelo surgimento de muitas fake news. Sim, exatamente. Porque as notícias falsas bombavam a toda hora, e toda hora um profissional tinha que dar um posicionamento sobre uma coisa nada a ver, que diziam que resolvia, ou evitava, ou desmentia, dizer que era uma história que nem acontecia. Foi muito complicado. E aí, com relação a essa questão das fake news, né, houveram muitos impactos, porque, por exemplo, a partir disso houve uma grande desacreditação, né, com relação à ciência, com relação às imunizações. A gente viu, né, que houve uma diminuição da busca, né, da população pelas vacinações. Então, isso impactou, né, diretamente na saúde da população. Exatamente. E aí, com a descredibilidade das vacinas, né, acaba que as pessoas ficaram, né, com receio de tomar a vacinação e aí ser mais prejudicial à saúde, ou vinha até a ocasionar o próprio óbito, né, que foi a parte, assim, da negação em relação à ciência. Justo. Aí, Luana, a gente já falou sobre isso, sobre as fake news, mas o que é que a gente pode esperar? Como é que a pandemia pode influenciar a saúde da população a longo prazo? Então, né, a pandemia ela trouxe, né, um grande legado na saúde pública, e aí a gente espera, né, que a partir disso haja um maior investimento, né, em relação à prevenção e preparação para emergências em saúde, né, porque, como nós já citamos aqui, ninguém estava preparado, mas como nós sabemos que isso ocorre, né, assim, de forma sem avisar ninguém, então é importante que a gente sempre esteja preparado para poder lidar com esses tipos de situações, né? Então, serviu para que a gente estivesse realmente preparado nesse sentido, né? Bom, meninas, eu acho muito interessante a nossa conversa. Espero que tenha sido interessante para você que nos acompanhou, seja pela Rádio Mais FM ou pela TV Mais, aqui pelo quadro Mais Saúde, com o nosso subquadro, nossa participação do Café com Pé de Saúde, para falar sobre saúde, políticas públicas e tudo mais. Gostaria de agradecer a você, ouvinte. Se você não esqueceu que eu falei seu nome agora, eu estou falando. E para encerrar o episódio, a gente só quer agradecer à rádio, a você que nos deixou chegar na sua casa, conversar, mandou o link para alguém. A gente encerra essa temporada, mas também pode ser que volte outras pessoas. E fica um quentinho no coração. E é isso. Muito obrigado. Tchau. Tchau.